Graças a Deus. Que Deus abençoe, amados, a você, meu querido, minha querida internauta, que está conosco, pois está no ar mais um programa, Um Milagre em Minha Vida. E é com assim, muita alegria, realmente muita satisfação, que assim, junto com a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, venho a assim, abençoar o teu coração, a ministrar de uma forma especial a santa e gloriosa Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre algo assim muito especial, quando o impossível se torna possível, tá? E eu quero já convidar você, a partir de agora, a estar aí abaixo da nossa tela, você vê um campo específico, onde você pode estar interagindo com o programa, tá? Você pode mandar aí o seu pedido de oração, você pode também mandar um testemunho de bênção, tá bem? Daquilo que Deus tem feito na tua vida, ou através do programa, ou uma experiência até pessoal, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos ter, assim, sempre recolhemos essas orações, até porque no final do programa, já no término do programa, nós sempre encerramos com aquela oração da fé, onde nós ligamos a nossa fé e apresentamos diante do Senhor a sua demanda. A Bíblia diz que a oração da fé, ela tem um poder muito especial. Até a Bíblia diz que é muito poderosa em sua eficácia a oração do justo. Tá? E a oração da fé, ela tem um poder para curar o enfermo, a Bíblia diz assim, e ainda se tiver cometido pecados, seriam perdoados. E eu creio que Deus, ele vai assim liberar, assim, portanto, esta bênção hoje, que você precisa, aquilo que parece impossível aos teus olhos, aquilo que de repente, meu irmão, minha irmã, você já perdeu ou havia perdido a esperança, e hoje Deus, ele quer renovar, hoje ele quer restaurar de uma forma especial na tua vida, tá bem? Então manda o teu pedido de oração e nós vamos estar no final orando por você, ok? Eu quero só passar para você assim, nossa programação, tá, do nosso ministério, Ministério Mundial de Restauração Amor, tá, que fica a nossa sede ali na rua, louvado seja Deus, na rua Arco Verde, número 426, e você está convidado a participar de uma de nossas reuniões, tá bem? Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, 19 às 21 horas, nós estamos ali em uma grande concentração de fé, orando, abençoando, ministrando a palavra de Deus ao teu coração, tá bem? Também, louvado seja Deus, na sexta-feira, o culto com as mulheres de Deus, onde as mulheres estão ali buscando, orando, também assim pelas vidas, para que Deus faça uma grande obra, tá bem? Também no mesmo horário, às 19 horas, quarta e sexta-feira, e no domingo nós estamos também às 19 horas com os nossos cultos de celebração. Lembrando que na parte da manhã, das 9 às 10h30, a Escola Bíblica Dominical. Temos também a nossa congregação ali na rua Juventino Pitombo, tá? Número 112, no bairro Baraunas, ali dirigido pelo pastor Júlio César e a missionária Maria das Graças. Uma bênção. E também na quarta e sexta-feira, às 19 horas, você é o convidado especial para participar desta programação, tá bem? E assim, com um horário diferenciado, um dia diferenciado, a nossa congregação no bairro Queimadinha, na Rua Ceará, portanto, você pode estar recebendo a tua bênção ali, através da vida do pastor José Romildo e da pastora Eustane, tá bem? Rua Ceará. Então, assim, quinta-feira às 19 horas, tá? Quinta-feira às 19 horas e domingo, quinta e domingo às 19 horas. Deus tem uma bênção para você em uma das nossas congregações, em nome de Jesus. E eu quero aproveitar esse momento, inclusive, para mandar um abraço aí para todos os irmãos da congregação ali no bairro Baraunas, tá? Que Deus abençoe vocês ricamente. Verdadeiramente o Senhor está neste negócio, amém? Essa igreja tem sido uma igreja mantenedora de oração, através de oração, mantém cobertura, né, espiritual, muito especial, tá bom? Eu quero estender esse abraço aos nossos irmãos ali na cidade de Cruz das Almas, ok? Um abraço todo especial para a irmã Cristina, que acompanha a nossa programação, também para a doutora Fátima, né? Um abraço especial, toda a turma aí da FAMED, tá bem?
FAMED, essa clínica aí tão abençoada, assistindo e distribuindo, né, assistência na área de saúde, que é aí na cidade de Cruz das Almas. Que Deus possa abençoar, portanto, aos amados irmãos de uma forma tremenda, de uma forma rica. E esse abraço vai também para uma pessoa especial, que é a nossa irmã e missionária Meire, que está aí acompanhando o nosso programa hoje. Meire, Deus abençoe você, tá bom? Deus com certeza tem uma bênção muito especial para a tua vida, tá? E está fazendo o impossível se tornar possível. Que Deus abençoe. Então vamos orar, tá? Vamos falar com Deus, porque Papai do Céu tem um recado para você hoje, tá? Algo especial, algo do coração de Deus para você. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ô meu Paizinho querido, nós nos colocamos assim diante do Senhor, meu Deus, apresentando a vida desta pessoa que, meu Deus, está com confiança, em conexão agora com o nosso programa e principalmente com o Teu Espírito, Senhor. Venhamos pedir a Ti nesta hora, meu Deus amado, que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor possa assim fazer resplandecer a Tua glória hoje, de uma forma tremenda sobre a vida deste meu amado, minha amada irmã, internautas, que acompanham, ó Deus, a nossa programação. Ó Deus, dispensa agora sobre nós uma graça maior, pois a Tua graça nos basta e eu creio que através dela poderemos ser, ó Deus, extremamente, louvado seja Deus, abençoados. Através desta graça seremos também, aleluia, unidos com o Senhor, um só com o Senhor, assim como o Teu Filho amado Jesus. Por isso, ser conosco, ilumina a nossa mente nessa palavra de hoje e que possamos ser abençoados do que entramos assim, ó Deus, através dessa programação na sala do trono. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bem, queridos, então hoje eu trago esse tema, que é um tema muito abençoado, que é pensar junto com você de que maneira, quando que finalmente podemos ver aquilo que aos nossos olhos era impossível se tornar uma possibilidade, tá bem? E eu quero então me assim embasar no livro de Josué, tá bem? Aqui a palavra de Deus fala sobre um momento de grande conquista, né, quando as muralhas de Jericó elas caem por terra. E no capítulo 6 de Josué, nos versículos 1 e 2, a palavra diz que Jericó ela estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entregarei na tua mão a cidade de Jericó, e também o seu rei e os seus valentes e corajosos. Então Deus estava ali agora pronto para fazer algo assim maravilhoso. A cidade de Jericó era uma cidade que talvez eu pudesse classificá-la como uma das cidades mais antigas do mundo, querido, sabe? E sua primeira, desde sua primeira menção em termos de registro bíblico, que nós podemos ver aqui no livro de Números, no capítulo 22, a Bíblia fala que os muros dessa cidade, de alguma forma, eram extremamente fortalecidos, entende? E, de certa forma, englobavam um espaço até curto. Não era uma coisa assim extremamente, né, enorme, como outras muralhas, né, que cercavam cidades, mas, de alguma forma, Jericó estava muito bem protegida, em torno aí de 3 hectares, né, de muralhas, que tornavam a cidade protegida. E o povo, por medo do ataque de Israel, porque o exército de Israel era um exército muito forte e que tinha uma fama muito grande, eles então se recolhem, né, dentro desses muros, até por não desejar lutar, né, contra Israel. Então a palavra é algo assim muito forte. No versículo 20 e 21, a Bíblia diz como Deus deu essa vitória. A Bíblia diz assim: então gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as suas trombetas,
Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantaram um grande grito, e as ruínas, né, e a muralha ruiu, tornou-se em ruínas. E o povo então subiu para a cidade, cada qual à frente de si, e a tomaram. E tudo quanto havia na cidade, eles destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, meninos como velhos, também os bois, ovelhas e jumentos. Tá? E a Bíblia diz que somente, louvado seja Deus, os homens, né, os guerreiros, entrassem na casa da prostituta chamada Raabe e tirassem-a de lá com tudo quanto tivesse, né, porque lhe juraste que ela seria preservada. Então é algo assim muito especial. Nós vimos que essa muralha era tão grande, assim em termos de largura e comprimento, que, vamos dizer assim, sobre a muralha, as pessoas tinham o costume de construir casas, né? Então, quando os espias chegaram para ver a terra, né, prometida, eles, de alguma forma, tiveram que atravessar por ali. E a Bíblia diz que a prostituta Raabe escondeu os espias, né? Então, assim, por causa disso, houve uma promessa dada, aonde ela não sofreria dano quando a cidade fosse invadida. Então, foi o que Deus fez, na verdade, né? Deus permitiu que a prostituta Raabe fosse ali poupada. E eu quero crer, inclusive, que a partir daí, claro, dessa experiência tremenda com Deus, que Raabe, ela aceita Jesus, né? Ela se rende ao poder de Deus, até porque ela contemplou com os próprios olhos o que acontecera. Mas, de alguma forma, irmãos, eu trago aqui uma história interessante, que, estudando sobre cultura, sobre artes, chegou ao meu conhecimento, que a estátua de Moisés, que fora criada, né, por Michelangelo foi um grande gênio da arte, e ele criou então uma estátua de mármore, e ele ficou de alguma forma assim maravilhado, né, pela própria obra que ele fez. Por quê? Porque para aquela estátua, né, como que ele teve uma impressão de tal perfeição, né, que ele fez aquela obra, que ele teve uma impressão de que ela se movia de alguma forma. Ele teve uma impressão de tanta perfeição que, se ele ordenasse que ela falasse, que ela né, tomasse vida, a impressão que o artista teve de tão maravilhosa obra era que ela iria se manifestar, né, iria se mover de alguma forma. Tá? Então ele está tão impressionado com o que fez que talvez ele estivesse delirando, né? E esse delírio aumenta quando Michelangelo, ele então pega um martelo e ele dá uma pancada no joelho da estátua com o martelo, e ele diz para a estátua, né, em sua língua natal, ele fala, parla. Ele tinha uma convicção que, ordenando ou que dando aquele grito, que aquela estátua falaria. Mas apenas houve um silêncio, né? Porque aquela estátua de mármore permaneceu mudo, é claro, né? Nem era possível realmente que falasse, visto que era uma estátua de pedra. Tá? A exemplo até dos ídolos que são construídos. O Senhor diz que eles têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, né? E ouvidos, mas não podem ouvir. E era, na verdade, impossível que essa estátua falasse. Tá? Então o artista para diante daquela estátua, e ele foi obrigado a, né, entender que ele não era Deus para poder ordenar uma estátua que falasse ela falar, era apenas um homem, e ele então se reconhece como homem, né? Talvez aí caia o lado narcisista dele, né? E ele entendeu que só Deus mesmo poderia dar vida. Era apenas uma estátua que era produzida por mãos humanas. Tá? E assim, queridos, como era impossível para aquela estátua de mármore falar com um grito que talvez o artista tinha, vamos dizer assim, entoado diante dela, da mesma forma,
era impossível que as muralhas de Jericó caíssem apenas com o grito do povo, não é verdade? Jericó estava no meio do caminho do povo de Deus que desejava conquistar a terra prometida. Aquela muralha era uma barreira, era um impedimento que muitas vezes, amados, espiritualmente falando, encontramos também grandes barreiras e impedimentos entre nós e a promessa de Deus. Coisas que se levantam para tentar impedir-nos de tomar posse da bênção de Deus e que de repente surgem promovendo uma impossibilidade, né, para a nossa tomada de posse da nossa vitória. Mas aí é que eu engrandeço mais ainda ao meu Deus Todo-Poderoso por entender que muitas vezes aquilo que é impossível, né, para mim e para você é possível para Deus. Tá? O maior exemplo de possibilidade é a salvação. Nós jamais a conseguiríamos por méritos próprios, queridos, mas só que foi possível quando Deus agiu em nós e através de nós, né? De alguma forma, há uma rendição, mas nós não nos rendemos porque escolhemos, mas porque Ele nos escolheu primeiro. Deus, Ele como eu posso dizer, através de sua ação miraculosa, maravilhosa, né? E a única explicação cabível para, vamos dizer assim, algumas situações impossíveis na nossa vida, não é verdade? E até para que entendermos a questão da muralha, como uma muralha pode ter caído com um grito. Talvez os estudiosos de história, os historiadores, eles não pudessem engolir, vamos dizer assim, uma história como esta, se nós falássemos acerca da história do povo de Israel. Mas, pela fé, e nós vemos que Deus, em seu infinito poder, Ele pode fazer todas as coisas. Então, é só uma explicação cabível, somente entendendo que Deus é quem torna possível em uma possibilidade. Amém? Então, eu quero passar para você, de uma forma até um pouco assim sucinta, porque o horário ele realmente corre, quando é que o impossível se torna possível, tá bem? Então vamos entender isso é algo muito forte. Primeiro ponto, quando o impossível se torna possível, é quando Deus age por nós, tá? Quando Deus age por nós. Por que eu digo isso, amados? Porque antes de nós sermos transformados, antes de termos um encontro com o Senhor Jesus, o que é que acontece? Nós andávamos desgarrados, como ovelhas, né? E indo para o matadouro. Nós andávamos no lamaçal do pecado, guiados pelos nossos próprios desejos e prazeres. Tá? E aí acontece o quê? Que pela nossa falta de sabedoria, por não termos uma vida reta na presença de Deus, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, na verdade, Satanás, ele se andava à vontade conosco. Satanás, ele nos conduzia de uma forma, né, que nos levava sempre a um abismo de perdição, nos levava sempre a caminhos de desespero. Então, Deus, muitas das vezes, ele precisava agir, né, e agir por nós. Ou seja, agir por nós significa agir em nosso favor. E eu pergunto para você, meu amado, minha amada, quantos livramentos, não é verdade? Quantos livramentos Deus já promoveu para a minha e para a tua vida? Talvez se eu fosse mensurar sobre tanto de livramento que Deus já me deu, seria impossível, dentro do tempo que é limitado do nosso programa, né? De 1 hora. Seria impossível eu mensurar. Por quê? Porque é uma vida inteira de um livramento atrás de outro livramento. A Bíblia diz que todos os dias somos entregues à morte, mas a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E é algo realmente maravilhoso entendermos dessa forma. Então nós que, antes de aceitarmos ao Senhor Jesus, antes de termos uma vida, uma caminhada com Deus, o que é que acontecia, amado? O diabo se andava, o diabo levava nas festas, nas orgias, não é verdade? O diabo levava em situações de extremo risco,
Até hoje nós vemos levantes do maligno contra nós e graças a Deus que Deus continua, meu amado, minha amada, Ele continua, louvado seja Deus, agindo em nosso favor. Então, o que é impossível, ele vai se tornar possível quando Deus, não é verdade, ele começar a agir assim, a teu favor. Então, Deus trabalha, eu entendo que para isso a gente tem que estar assim, de alguma forma abrindo o nosso coração, há uma necessidade de uma aceitação, entende? Então, Deus, quando ele age por nós, é algo muito forte. Perceba que em uma situação de perigo extremo, Sadraque, Mesaque e Abednego foi colocado em juízo, porque Nabucodonosor construiu uma estátua, né? E eu falando aqui da que Michelangelo construiu, até me remeteu a esta, em lembrança, né? A esta reflexão bíblica, este momento da história bíblica, e a palavra diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados em juízo até a presença do rei e disseram: rei, esses homens fazem pouco caso de ti, porque tu fizeste um decreto que diante dos sons do pífaro sonoros, das harpas, né, de qualquer instrumento, que todos deveriam se prostrar e adorar a sua estátua, e esses homens fazem pouco caso de ti que não adoram. Então, sob pena de serem lançados na fornalha de fogo ardente. Então, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados nessa fornalha, que estava, por fúria de Nabucodonosor, acesa 7 vezes mais, né? Ou seja, aquecida 7 vezes mais. O que acontece é que seria impossível aqueles homens saírem vivos de dentro da fornalha, uma vez que os próprios, vamos dizer, os carrascos, os exatores, aqueles que foram para lançá-los dentro da fornalha, só em abrir a fornalha, aqueles carrascos morreram queimados, né? E Sadraque, Mesaque e Abednego se viram dentro daquela fornalha. Então percebam uma coisa, a Bíblia diz que então Deus age em favor daqueles homens. Aqueles homens começam a andar no meio do fogo. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele então contempla e ele vê que 4 homens estavam dentro da fornalha e ele diz: não foram 3 os homens que lançamos dentro da fornalha? Eis que eu vejo 4 homens e eis que o 4º é semelhante ao Filho dos deuses. Então Deus estava ali na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele era o 4º homem da fornalha. Ele entra, aleluia, para dar livramento a Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor contempla aquela cena, o chama para fora, aqueles homens saem da fornalha, e quando eles saem, já não tinham mais o 4º homem, não estava com eles assim visivelmente, como estava dentro da fornalha, mas quando eles saem, a Bíblia diz que o cabelo deles não estava chamuscado, a roupa estava em perfeito estado e sequer havia cheiro de fumaça sobre eles. Então, Deus preserva a integridade física daqueles homens de uma forma maravilhosa. E como eu disse, seria, amados, impossível que aqueles homens pudessem sair daquela fornalha, louvado seja o nome do Senhor, sem que fosse através da ação divina por eles. Então, em primeiro lugar, Deus torna o impossível em possibilidade quando Ele age por nós. E Ele está agindo por você agora. Eu não sei qual a tua dificuldade, qual o teu problema. Eu não sei, meu amado, qual tipo de perseguição que você tem passado. Uma coisa eu sei, Deus está agindo por você. E eu quero dizer para você que se Deus é contra nós, meu irmão, minha irmã, quem será contra nós? Aleluia! Deus está trabalhando por você nesta hora para conceder a tua bênção, a tua vitória. Em segundo lugar, o impossível se torna possível quando Deus age em nós. Meu Deus do céu! A Bíblia fala que não foi vós que escolhestes a Deus, foi Deus quem escolheu a vós outros.
O maior milagre de nossa vida, meu irmão, é a conversão. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tínhamos o nosso coração de pedra, nem mesmo uma martelada no joelho ou um grito de ordem, como fez Michelangelo, ordenando a vida à estátua, poderia nos dar a vida. É difícil, é impossível, não é? Onde há cheiro de morte, coração de pedra, ter vida, mas Deus, o autor da vida, aleluia. Ele, quando abre assim realmente de uma forma especial as portas espirituais, como ele fez com Lázaro, era hora de Deus agir na vida daquele homem. Aquele homem estava morto há 4 dias, fedia, mas ele diz: tirai a pedra, e então ele vai e chama Lázaro, venha para fora. A Bíblia diz também, fala, louvado seja Deus, sobre ali Zaqueu. Aquele homem defraudava, aquele homem tinha uma vida que não agradava a Deus. E ali a palavra diz que Zaqueu estava naquela árvore, querendo ver Jesus passar, querendo ter um encontro com o Senhor. O Senhor disse: Zaqueu, desce dessa casa, dessa árvore. Hoje me convém estar na tua casa. E quando Zaqueu chega diante do mestre em sua casa, ele não hesita, porque Deus agora estava agindo, louvado seja Deus, na vida de Zaqueu. Zaqueu abre o coração e ele diz: mestre, meu Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu decido restituir 4 vezes mais. E eu decido também dar metade dos meus bens aos pobres. E Deus falou com ele: hoje houve salvação nesta casa. Irmãos, é algo tremendo, porque quando deixamos Deus agir em nós, é impossível? É. Mas Deus pode todas as coisas. E quando fala dessa impossibilidade, irmãos, eu me lembrei, louvado seja Deus, de quando o anjo chegou para Maria, e o anjo disse para Maria: alegra-te muito, favorecida, porque o Senhor é contigo. E ela não entendeu aquela saudação, e ela disse: o que quer dizer essa saudação? E o anjo disse para ela o sonho de Deus, o segredo de Deus, e disse: você darás à luz um filho, e esse será filho de Deus e o Salvador do mundo. E Maria então disse: mas como pode ser isso? É impossível, porque eu não conheci homem algum. E o anjo precisou dizer: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E eu quero dizer então, é hora, louvado seja Deus, de abrirmos o nosso coração para deixar Deus agir em nós. Porque Deus, quando age em nós, ocorre a metonímia, a mudança de direção, mudança de atitude. Para isso, tem uma ligação, louvado seja Deus, com deixar o velho homem, a natureza humana que é pecaminosa, carnal e corrupta, para assumir, louvado seja Deus, uma postura espiritual, como homem e mulher de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Irmão, deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir em você. Talvez o que você está precisando é de uma cura física. Talvez você está precisando de uma cura da alma. E eu preciso deixar Deus agir em mim. Eu preciso dar a permissão. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Você podia dizer: mas Deus pode agir em mim sem eu permitir. Irmãos, Ele até pode, porque Ele é Deus. Mas só que Ele não quer isso. Deus diz em Apocalipse, capítulo 18, que Ele diz assim, na altura do 18 ao 20, Ele diz: eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Louvado seja Deus. Não é isso? Exatamente no versículo 20 do capítulo 3 diz isso. Ele diz: então se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Então veja bem, Ele está batendo a porta, sim. Ele quer fazer, sim. Mas Ele quer que você abra a porta. E eu posso dizer já, irmão, que se para Deus agir na tua vida, para Deus agir em você, você precisa abrir a porta.
Você precisa, louvado seja Deus, dar lugar, dar permissão para que Deus venha a agir tremendamente. Aquilo que precisa ser mudado, Deus, Ele quer mudar, mas se você disser não, a coisa vai complicar. Você precisa escolher e escolher Deus. Toda a nossa vida, ela está pautada em cima de escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Ele age em nós, Ele transforma a nossa vida, mas Ele Ele diz para você nesta hora que Ele não vai te isentar das tuas responsabilidades. Ele age em nossa impossibilidade quando tudo falha e quando não resta mais nada para fazer. Mas Deus não vai fazer a tua parte. Aquilo que é para você fazer, você tem que fazer. E para Deus agir em mim, eu preciso de um coração limpo. É hora de permitir que a minha alma, a tua alma seja curada. Se você abrir o coração hoje, se você começar a pensar em liberar perdão para as pessoas que você vem carregando esse tempo todo nas costas, entende? Deus vai agir na tua impossibilidade de uma forma tremenda. Então, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que eu posso, aquilo que você pode, Deus não vai fazer. Então, levanta essa tua cabeça para entender que o impossível, ele vai se tornar possível se eu começar a fazer a minha parte e deixar que Deus faça a dele. Até é interessante eu dizer isso porque muita gente, meu querido, minha querida, equivocadamente até entrega a vida a Deus, e o equívoco não está em entregar a vida a Deus, essa coisa mais certa que o homem pode fazer, mas equivocadamente pensa que pode tomar as rédeas de volta. Uma vez que você entregou sua vida ao Senhor, você não pode mais dizer, me dê agora que eu controlo, porque não tem mais condição. Entende, amado? Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a boa obra em tua vida. E eu quero então encerrar esta palavra dizendo o terceiro ponto: o impossível vai se tornar possível. Você já viu que quando Deus age por nós e quando Deus age em nós. Agora o impossível também se torna possível quando Deus age através de nós. Irmãos, não basta, não podemos estar satisfeitos apenas de ver Deus agir por nós, e isso é maravilhoso, sem dúvida, ou de ver Deus agir em nossas vidas, mas eu quero dizer algo assim, que é mais forte, que é mais ainda espiritual do que todas as outras realidades, que é você entender que Deus te levantou como reino e sacerdote para Deus. Deus levantou você como um instrumento. Você é vaso de Deus. Homem, mulher de Deus, você é vaso. É para ser instrumento, é para ser usado por Ele para o louvor da sua glória. Entende? Quando a Babilônia, amados, corria o risco de ser invadida pelos persas, louvado seja Deus, o povo pensou que devia primeiro salvar os deuses, né, que eles tinham. Os persas, eles poderiam chegar, quebrar seus deuses, e a quem eles poderiam recorrer depois, né? Isso diz a história. Então os deuses foram colocados sobre animais que iam à frente da multidão, eram estátuas enormes e os animais andavam devagar e a fuga se tornou muito lenta. E por causa disso, em vez de salvar o povo, seus deuses, eles na verdade tornaram-se um tropeço para aquela multidão, e o povo então foi vencido, foi levado ali ao cativeiro. Mas o nosso Deus é muito diferente. É o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, a quem amamos, e louvado seja Deus, diga-se de passagem, em quem confiamos. Nós não precisamos salvá-lo ou protegê-lo dos inimigos. Ele é quem nos salva e carrega-nos em seus braços quando nós caímos ou quando nós estamos fracos. Ele nos livra na hora da provação, Ele nos livra quando os impossíveis nos cercam. Entende? Jericó foi tomada, mas foi tomada com a ajuda de Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Isso foi feito para tomar, até passar de alguma forma, mais confiança para o povo de Israel. Então eu quero dizer, é a hora agora de você ser um instrumento de Deus. Entende? Quando o impossível se torna possível, de que maneira, Bispo Kleber Marcelo, quando Deus age através de nós?
Perceba a caminhada, por exemplo, de Paulo. A Bíblia diz que Paulo estava em uma prisão domiciliar, mas quando chegava uma demanda a ele, que alguém dizia que alguém estava enfermo no lar, alguém estava enfermo onde quer que seja, a Bíblia diz que Paulo tirava os seus aventais e lenços de uso pessoal e enviava para que fossem colocados sobre o enfermo, e a Bíblia diz que eles eram curados. Então Deus agia tremendamente através de Paulo, entende, amado? A Bíblia também diz que Pedro vinha chegando para a oração da hora nona no templo, e quando ele ia entrando no templo, havia um paralítico pedindo esmola. E aí Pedro parou, olhou para ele, ele disse, me dê uma esmola, e Pedro disse para ele, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pedro disse, levanta e anda. E aquele paralítico pôs-se de pé, pôs-se a andar, meu querido. Algo muito especial acontece quando nós damos lugar para Deus agir através da nossa vida. Às vezes, meu amado, minha amada, estamos em sintonia com Deus de tal forma, não é, que Deus nos leva a situações, a condições em que nós mesmos não esperávamos nos encontrar. Nos ocorrem pensamentos, intuições, não é? E intuitivamente ouvimos a voz de Deus. Quando Ele fala no nosso coração e na nossa mente, quando Ele nos direciona e através de nossa vida algo especial acontece. É bom dar lugar para Deus. O moço, por exemplo, né, de Eliseu, quando o rei da Síria quis prender Eliseu, enviou seu exército até Dotã, né, onde estava o profeta, né, passando ali a noite. O moço de Eliseu, quando viu o exército sírio cercando a cidade, ele entrou em pânico e ele disse, ai meu Deus, o que faremos agora? Estamos cercados. Então Eliseu disse, não temas, porque muito mais numerosos são aqueles que estão conosco, né, do que os que estão com eles. Então Eliseu orou e disse, Senhor, eu te peço que abra os olhos, né, dessa criança para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço e ele passou a ver que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe por quê, irmão? Porque Deus age de uma forma especial. Ele age por nós, Ele age em nós e Ele age através de nós. Tá? E perceba, louvado seja Deus, que Deus agiu de forma maravilhosa através de tantos homens de Deus. Ele usou juízes para libertar o seu povo da opressão dos seus inimigos. Ele usou, voltando um pouco mais no passado, ele usou Moisés, agiu tremendamente através de Moisés para libertar o povo da escravidão, né, do Egito, louvado seja Deus. Deus agiu, como lemos aqui no livro de Josué, através de Josué para levar o povo a conquistar a terra de Canaã, uma vez que Josué foi levantado como sucessor de Moisés. Ele agiu através dos profetas, através dos reis. E hoje, meu amado, minha amada, Deus quer agir através de você, para que o impossível, aleluia, se torne possível. Entende, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu pergunto, meu amado, de repente, qual é a tua impossibilidade? Porque se você crê, na sua mão a força e poder. Contigo, louvado seja Deus, Deus vai poder agir tremendamente para arrebanhar almas, para curar almas, para libertar cativos e pôr em liberdade os algemados que estão trancafiados pelo diabo. Quando homens fracos se levantam com fé, em nome do Senhor, Deus age. Sabe por quê? Porque Ele pega as coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes e as nécias para confundir as sábias.
Não houve um homem na história bíblica que tenha se levantado com fé e que Deus não tenha agido através dele. Por que nos dias de hoje seriam diferentes? No livro do profeta Malaquias, o Senhor ministra o nosso coração dizendo: porque eu não mudo. E esta é a causa de vocês não serem consumidos. Então guarda aí, Deus não muda. Nele não há sombra de variação, querido. Maravilha. É a graça de Deus que inunda a nossa vida. E Deus age através de seres tão pequenos e fracos, até de seres humildes e débeis. Deus age através daqueles que não são, eu volto a dizer, porque para confundir os que são, dos que pensam que são alguma coisa. Deus, ele peleja por aqueles que nele confiam. E hoje Deus está tomando, querido, querida, a tua causa em suas mãos. O impossível se torna possível quando Deus age através de nós. Muitas vezes, pais, você não deu lugar para Deus agir através da tua vida, para exortar o teu filho, para às vezes até descer o cajado santo, quando foi necessário uma repreensão ou uma reprimenda mais severa. A falta de limites. E hoje, a consequência é o teu filho nas drogas, é no álcool, é no crack, entende? E por causa disso, ou até mesmo na criminalidade. E por causa disso, hoje busca-se remediar algo que talvez poderia ter sido prevenido, talvez não, com certeza, com a ação de Deus direta em nossas vidas. Então guarda aí no teu coração esses 3 pontos, porque é o que Deus tem ministrado até aqui. O impossível se torna possível quando Deus age em nós, quando Deus age por nós e quando Deus age através de nós. Tudo isso só me leva a uma conclusão. Há uma necessidade de darmos lugar para Deus. O dom de profecia está na Bíblia, o dom de curar está na Bíblia, o dom de operação de milagres está na Bíblia, mas quem será que Deus vai usar? Há uma necessidade de, como Isaías e como o próprio Cristo, quando Deus diz: quem há de ir por nós, a quem enviaremos nós? De dizermos: eis-me aqui, Senhor, usa-me como um farol, como uma ponte sobre as águas, ou como um abrigo no deserto. E o impossível se tornará possível através da ação maravilhosa de Deus. E perceba que em todos esses 3 pontos colocados, o seu prefixo inicial diz que o impossível se torna possível quando Deus age, seja por nós, seja em nós ou através de nós, mas só quando há a ação maravilhosa, graciosa e redentora do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, deixe Deus agir na tua vida, confie nele e algo extraordinário vai acontecer. Amém? Então eu já quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua audiência, meu amado, minha amada internauta, e dizer para você que a tua demanda Deus não está indiferente a ela, Deus está olhando para você agora, Deus está cuidando de você agora. E por você e através de você e em você, a obra de Deus estará sendo feita a partir deste momento, uma vez que nós levantaremos agora a oração da fé. Vou orar por você, você que mandou o seu pedido de oração. Aliás, um abraço mais uma vez aí para a irmã Meire e sua família. Que Deus em Cristo abençoe vocês ricamente. Um abraço ao irmão Ailton, também acompanhando a Mariângela, a Vera, nossa programação, tá bem? Um abraço aí à família pastoral. Também um abraço ali para os irmãos Josué e Aline, na cidade de Cruz das Almas. Que Deus abençoe vocês, sua família, em nome de Jesus, tá?
Então, assim, quero agora orar, vamos ligar a nossa fé. Se você crê, basta levantar aí a sua mão comigo agora, tá? Em fé, e nós estaremos, assim, orando, apresentando diante de Deus a tua demanda. E a oração da fé irá salvar você. A oração da fé irá acionar a graça redentora de Deus, o perdão para os teus pecados, se tiver algum pecado sem confessar, serão perdoados agora em nome de Jesus. Vamos orar então? Soberano e precioso Deus, ó Pai querido e santo, nós te exaltamos, Senhor. Te adoramos pela beleza da tua santidade. Pai, eu quero agora abrir o coração para ti. Pedir que o Senhor olhe para o coração desta pessoa agora também, Senhor. Que em fé está colocando diante de ti agora o seu fardo, sua demanda, sua família, seus bens, sua finança, sua vida espiritual e emocional, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que estas demandas sejam contempladas pelos teus olhos de fogo que estão sobre a terra. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta pessoa agora, diante da sua impossibilidade, veja que tu és um Deus, aleluia, que abre portas aonde não tem portas. Meu Pai, se, ó Deus, esta pessoa ora por um emprego, ora, meu Deus, por uma porta aberta, meu Deus, começa a agir agora, age na vida dela, age por ela, age através dela, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, é que eu te peço isto, meu Pai. Deus, eu profetizo agora, na vida deste filho que estava nas drogas, na vida, meu Pai, desta pessoa que encontra-se acamado, desenganado pela medicina. Visita agora, Pai, os leitos de hospital agora. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, basta que tu mande uma palavra e esta pessoa será salva, curada, Senhor. Que esta pessoa que agora está aí como canal de bênção, como intercessor ou intercessora pelo seu familiar, Deus usa tremendamente, age através dela, através desta oração, através da minha vida e da nossa concordância agora, Pai, e faz um milagre acontecer. Esta é a minha oração da fé, abençoando, meu Pai, a vida desta pessoa, em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Amém, amados? Então, não basta fazer isso hoje. Temos que aprender a fazer isso todos os dias, para vermos Deus trabalhar, para vermos Deus operar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar você. Às vezes num abraço, às vezes numa palavra, sim ou não? Às vezes, como eu disse, numa repreensão que damos aos filhos, tá? E eu vou dizer, irmãos, é maravilhoso quando vemos o fruto daquilo que Deus fez através de nós. Quando podemos verdadeiramente ver que aquilo que era impossível se concretizou, não é? Porque Deus agiu. Isso é maravilhoso. Que Deus possa agir na tua vida a cada dia de uma forma toda especial. Amém? Eu espero vê-lo no próximo programa. Lembrando que este programa vai ao ar toda terça-feira. Amém? Toda terça-feira, a partir das 18 horas, em nome de Jesus. Quero lembrar que na segunda e na sexta-feira nós temos aí uma reprise toda especial. E que também, se esse programa foi bênção para a tua vida e você crê que pode ser para a vida de alguém, acesse também através do site do nosso programa, esse que está aí aberto, na pasta de ministrações, e o programa Um Milagre em Minha Vida, ou qualquer outro programa que tão abençoado quanto o nosso, tá? Que estão sendo oferecidos, gravados e estão disponíveis nesta pasta para abençoar a tua vida. Tá bom? Sem mais delongas,
Que Deus possa abençoá-lo. Espero vê-lo no próximo programa. Que Deus abençoe tremendamente a você e sua família. Até a próxima terça. Até lá. E um beijo no coração. Fica com Deus.